Olá, bem-vindo. Começando o Diálogo Jovem Pan, uma discussão franca com pessoas que fazem parte da história do Brasil. A gente fala sobre um assunto importantíssimo, reforma tributária. A mudança nos tributos há décadas discutida no Brasil volta à pauta no Congresso Nacional. A unificação seria a saída para reduzir custos e amenizar a carga paga anualmente pelo contribuinte. No entanto, quais são as chances das alterações serem feitas em ano eleitoral? E como chegar a um acordo com os estados? Assuntos para o Diálogo Jovem Pan. Bom, a gente fala sobre a reforma tributária. O nosso convidado é o economista Bernard Api, diretor do Centro de Cidadania Fiscal, aliás, que preside o Centro de Cidadania, e também já foi secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, doutor Bernard Api. Mais uma vez, muito obrigado por aceitar o convite da Jovem Pan de participar de mais uma discussão sobre a interminável reforma tributária que a gente tanto fala aqui na Jovem Pan. Bem-vindo. Bom, obrigado, Tiago. É um prazer estar aqui contigo discutindo esse tema tão importante para o país. É um prazer estar conversando aqui com os ouvintes da Jovem Pan. Bom, e aqui também conosco aceitou o nosso convite o nosso Luiz Arthur Nogueira, comentarista de economia da Jovem Pan. Salve, Luiz. Obrigado. Valeu por estar aqui. Eu que agradeço, Tiago. Um abraço a você, ao doutor Api, a toda a audiência da Jovem Pan News. Doutor Api, o senhor é um dos autores de uma das propostas de reforma tributária em tramitação no Congresso Nacional. É uma proposta que unifica impostos, uma proposta ampla, só que essa proposta acabou sendo esquecida, foi às vezes incorporada em outros projetos. O próprio governo falou em uma possibilidade de fatiamento dessa reforma tributária. Eu pergunto, para atualizar o nosso ouvinte, de que maneira é possível aprovar essa reforma ainda nesse ano, um ano eleitoral, e quais são os principais pontos da reforma que o senhor propôs e que está em discussão no Congresso Nacional? Bom, primeiro, antes de mais nada, cumprimentar o Luiz Arthur, que está nos acompanhando aqui. O que está em discussão hoje no Senado Federal é a PEC 110, é uma proposta de emenda constitucional que visa, na verdade, substituir dois tributos federais, que são a PIS e a COFINS, por uma contribuição sobre bens e serviços. É uma contribuição que tem características de um imposto sobre o valor adicionado. Substituir o ICMS e o ISS por um imposto sobre bens e serviços, que seria gerido conjuntamente pelos estados e pelos municípios, e substituir o atual imposto sobre produtos industrializados por um imposto seletivo, que seria um imposto que incidiria só sobre bens e serviços, com efeitos negativos sobre saúde e meio ambiente. Então, é um imposto que a gente chama de extrafiscal. O objetivo dele não é arrecadar, é sim induzir comportamento. Esta mudança que está sendo proposta no sistema tributário é o resultado de uma discussão que já vem de muitos anos no Brasil sobre a necessidade de melhorar os tributos sobre bens e serviços brasileiros, que são extremamente distorsivos, e essas distorções têm um efeito muito negativo para o crescimento da economia brasileira. Essa discussão, na verdade, já vem desde a época da Constituinte, desde 1988. Ela vem avançando ao longo do tempo, mas ela deu um avanço importante desde 2019, com dois projetos. Um é a PEC 45, que estava na Câmara dos Deputados, que é resultado do nosso trabalho no Centro de Cidadania Fiscal, e outro é exatamente essa PEC 110, que está no Senado Federal, que tinha muitas características semelhantes entre as duas. A PEC 45 da Câmara, de fato, ela está parada, ela não está andando, mas a PEC 110, o relatório que foi lido agora pelo relator senador Roberto Rocha, ele incorpora muito das duas propostas, ele faz uma junção do conteúdo das duas propostas, e esta mudança que está sendo proposta aí na tributação de bens e serviços, essa simplificação radical de tributos extremamente complexos que a gente tem hoje, para tributos extremamente simples, que seria essa contribuição sobre bens e serviços, o imposto sobre bens e serviços, teria um efeito muito positivo sobre o crescimento da economia brasileira. Tem um estudo do economista Braulio Borges, que está disponível no site do Centro de Cidadania Fiscal, que estima que a aprovação de uma reforma com essas características poderia elevar o PIB potencial do Brasil em 20 pontos percentuais em 15 anos. Nós estamos falando que, com a aprovação dessa reforma, em média, cada brasileiro estaria 20% mais rico, o poder de compra de cada brasileiro seria 20% maior do que seria sem a reforma tributária. É um efeito muito relevante,
por conta das enormes distorções que a gente tem no sistema atual. Eu diria que hoje o que está sendo discutido no Senado é uma consolidação de tudo que já vinha sido discutido na Câmara e no Senado, e o que está sendo proposto é uma mudança bastante positiva e muito positiva para o Brasil. Se é possível ou não avançar nessa discussão em ano eleitoral, obviamente eu não tenho certeza. O que eu sinto é que há uma disposição no Senado, tanto na Comissão de Constituição e Justiça, onde o tema está sendo discutido atualmente, como por parte do presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, de avançar com essa discussão. O presidente da Câmara é um pouco menos otimista com relação a reformas estruturais esse ano, mas eu acho que se a matéria avançar no Senado, pode ser que ela ganhe um empuxo e que permita ela ser aprovada na Câmara também esse ano. Se não for possível aprovar nas duas casas nesse ano, pelo menos já vai estar se deixando para o próximo governo uma matéria que já vai estar bastante avançada e já vai ter avançado muito politicamente em função da discussão que já foi feita até hoje. Então, eu acho que, obviamente, torço para que seja possível aprovar nesse ano nas duas casas do Congresso, mas se não for, esse trabalho não é desperdiçado, vai ser um trabalho que pode ser utilizado pelo próximo governo. Aqui com o economista Bernardo Api, agora Luiz Arthur Nogueira. Luiz. Obrigado, Tiago. Doutor Api, se não houver grandes alterações nessa PEC 110 e ela vier a ser aprovada esse ano ou no ano que vem, haverá um período de transição, queria que o senhor explicasse isso, e se na ponta do lápis nós teremos estados vencedores e estados perdedores, ou a ideia é que a reforma seja neutra, ninguém saia perdendo, porque a gente sabe que governador nenhum quer abrir mão de receita. Tá, a sua pergunta é muito boa. Primeiro, a proposta, a PEC 110, na forma que está hoje, ela prevê uma transição dos tributos atuais para os novos tributos em 7 anos. Na verdade, você teria um período de teste de 2 anos, em que esse novo imposto, o imposto sobre bens e serviços, a transição do PIS/COFINS para a contribuição sobre bens e serviços, ela seria imediata. A transição do ICMS e do ISS para esse imposto sobre bens e serviços e a legislação da contribuição sobre bens e serviços, o imposto sobre bens e serviços seria basicamente a mesma. Então, para o contribuinte, muito simples, que seria basicamente a mesma contribuição. Mas, neste caso, da transição do ICMS e do ISS para esse novo tributo, teria uma transição em 7 anos, em 2 anos, um período de teste, em que esse novo imposto IBS seria criado com uma alíquota de 1% e o que fosse arrecadado desse imposto seria dedutível do que é devido no pagamento de ICMS e ISS, portanto não teria aumento de carga tributária, e depois teria uma transição de mais 5 anos em que as alíquotas dos tributos atuais do ICMS e do ISS seriam progressivamente reduzidas e a alíquota desse novo imposto, o imposto sobre bens e serviços, seria progressivamente elevada. E este modelo permite fazer essa transição mantendo a carga tributária constante, quer dizer, no agregado não teria nem aumento nem redução de carga tributária em relação à situação atual. Obviamente, pode ter uma redistribuição entre setores, alguns pagarem um pouco mais, outros pagarem menos, mas no agregado a carga tributária total seria mantida. No caso da distribuição da receita para estados e municípios, tem uma transição mais longa. Essa última versão do parecer do senador Roberto Rocha, ela prevê que durante um período de 20 anos, cada estado e cada município manteria o valor real da receita que ele já tem hoje, no ICMS e no ISS, ou seja, cada ente da federação manteria sua receita real e aquilo que fosse arrecadado acima do valor necessário para manter essa receita real de cada ente seria distribuído pelo que a gente chama de princípio do destino, ou seja, o imposto pertence ao estado ou ao município onde está o consumidor final. E isso é uma mudança em relação à situação que tem hoje. Depois, nos 20 anos subsequentes, portanto, a transição completando em 40 anos, essa parcela que mantém a receita atual de cada ente seria progressivamente reduzida e a parcela que é distribuída pelo princípio do destino seria progressivamente elevada e, portanto, a transição se daria em 40 anos. Além disso, essa última versão do relator também prevê um mecanismo que a gente chama de mecanismo de compensação, em que 3% dessa parcela do imposto que é distribuída pelo princípio do destino vai ser alocada para aqueles estados e municípios cuja participação na receita total em relação à situação atual fosse mais reduzida. Ou seja, aqueles que fossem mais afetados pela reforma teriam ainda um mecanismo de compensação adicional. As contas que eu faço indicam que, nesse horizonte de 20 anos,
Em relação à participação na receita total, a maior redução que poderia ocorrer com esses dois mecanismos seria de algo como 6%, só que esse 6% é muito menor do que o efeito positivo da reforma sobre o PIB. O que significa que, na prática, em relação à manutenção da situação atual, considerando o efeito positivo da reforma sobre o crescimento, todos os entes da federação seriam beneficiados. É verdade que alguns aumentariam sua participação no bolo e outros reduziriam sua participação no bolo, mas por conta do efeito positivo da reforma sobre o crescimento, todos os entes da federação seriam beneficiados nesse horizonte de 20 anos, o que indica que é um jogo de ganha-ganha. E isso é muito importante numa reforma como essa, porque os mecanismos de transição mitigam o efeito da reforma sobre a receita dos entes e o efeito positivo sobre o crescimento favorece todos os estados e todos os municípios, transformando essa transição numa situação em que todos ganham. Doutor, e acrescentando a pergunta do Luiz, a gente fala muito de estados e municípios, mas e o bolo federal? Haveria alguma redução para a arrecadação federal ou também há transições para essa arrecadação federal se manter pelo menos? Então, essa transição do PIS e da COFINS para contribuição sobre bens e serviços, o governo federal quer usar um projeto de lei que já está na Câmara dos Deputados, que é o projeto de lei 3887, como referência para fazer essa transição. O que a PEC coloca é que nessa transição vai ser obrigatório manter a carga tributária. Ou seja, na hora que você migrar do PIS e da COFINS para a contribuição sobre bens e serviços, não pode ter aumento de carga tributária e, portanto, seria uma manutenção da carga tributária. Ela seria neutra em termos de carga tributária, ou seja, a União manteria sua participação na arrecadação exatamente no nível atual. A mesma coisa vale para essa migração do IPI para o imposto seletivo. A PEC coloca que o imposto seletivo não vai poder arrecadar mais do que arrecada o IPI hoje e, portanto, garante que não tem aumento de carga tributária durante essa transição. Então, essa ideia da manutenção da carga tributária, ela vale tanto para a migração do ICMS e ISS para o Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS, como para a migração do PIS/COFINS para essa contribuição sobre bens e serviços, a CBS, e existe um teto que garante que não tem aumento de carga tributária na transição do IPI para o imposto seletivo. Nesse caso, não dá para garantir que vai manter a carga tributária, mas dá para garantir que ela não vai aumentar. Inclusive, o Luiz Arthur Nogueira, na semana passada, no Jornal da Manhã, lembrou que o governo reduziu o IPI, né? Lembrando os outros governos em relação à tentativa de se incentivar a indústria automotiva. A sua pergunta, Luiz. É verdade, é uma proposta do ministro Paulo Guedes, que é reduzir em 25% o IPI para todo mundo. Agora, doutora Pi, toda vez que a gente debate o sistema tributário aqui no Brasil, eu ouço muitos especialistas falarem, e não sei se o senhor concorda, que um dos erros do nosso sistema no Brasil é que a gente tributa muito consumo e pouco a renda. E isso, em tese, quando a gente tributa muito consumo, a gente prejudica mais a população de baixa renda. Queria saber se o senhor concorda com isso, que o ideal seria tributar mais a renda e menos o consumo, e se essa PEC 110 mexe nessa questão ou não, isso está sendo tratado de uma outra forma. Tá, é uma boa pergunta, Luiz. Bom, de fato o Brasil tem duas bases que são muito tributadas, que são o consumo e a folha de salários. O Brasil tributa muito a folha de salários, as contribuições sobre folha são muito altas no Brasil relativamente ao resto do mundo e tributa relativamente ao resto do mundo pouco a renda. E tributa o patrimônio mais ou menos no nível do resto do mundo. Eu acho sim que há condições no Brasil de aumentar a tributação da renda, corrigindo distorções que fazem com que uma parcela das pessoas de alta renda do Brasil pague pouco imposto de renda. E eu acho que esse é um tema que está em discussão também. Está mal colocado, o governo mandou um projeto no ano passado, o PL 2337, que foi aprovado na Câmara, mas o que foi aprovado na Câmara não corrige as distorções que a gente tem no Brasil, então precisa ser uma outra mudança, não essa que está em discussão no Congresso, mas é possível sim aumentar a tributação da renda. Agora, pessoalmente, a nossa posição no Centro de Cidadania Fiscal é que, num primeiro momento, esse aumento da tributação da renda deveria ser usado para reduzir a contribuição sobre folha. Porque se essa redução da contribuição sobre folha for feita de uma forma inteligente, sobretudo desonerando a parcela dos salários correspondente a um salário mínimo, isso tem um efeito distributivo positivo, porque vai reduzir o custo da formalização das pessoas de baixa renda e tem um efeito positivo do ponto de vista do crescimento da economia. Mas na hora que você melhorar
e tornar mais uniforme, mais homogêneo a tributação da renda, corrigir distorções na tributação da folha e melhorar a tributação do consumo, a partir desse momento, você tem a possibilidade de politicamente decidir resolver aumentar a alíquota na tributação da renda e reduzir a alíquota na tributação do consumo. Esta possibilidade vai estar colocada dentro depois que você fizer a reforma tanto da tributação da renda quanto da tributação do consumo. Fazer isso hoje é quase impossível, porque o sistema de tributação do consumo é extremamente complexo, não é que existe uma alíquota que eu consigo gerir, subir ou baixar para decidir quanto eu quero arrecadar, o sistema é cheio de exceções e se eu mexer só na alíquota eu posso até estar aumentando distorções que já existem hoje e a mesma coisa vale para a tributação da renda, porque, por exemplo, o empregado formal no Brasil, embora pague o imposto de renda que para padrões internacionais seja baixo, de 27,5% como alíquota máxima, quando a gente considera que tem também a contribuição sobre folha, que incide, que o empregador recolhe alíquotas de mais de 20% sobre o salário dele e que quando incide a parcela do salário acima de R$7 mil não gera benefício, isso é equivalente ao imposto de renda. Então, na prática, quando eu considero que tem uma tributação na renda, que aparece na forma de uma contribuição de empregador sobre a folha desse trabalhador, mais o imposto de renda que ele paga, a gente faz as contas certinho, a gente vê que a alíquota que incide sobre a renda de uma pessoa no Brasil, um trabalhador formal que ganha mais de R$7 mil por mês, é de 40%. Não é de 27,5%. E essa é uma alíquota alta. Enquanto que tem pessoas, por exemplo, sócios de empresas de regimes simplificados, de alta renda, que pagam pouquíssimo imposto. Então, não adianta eu dizer que eu vou subir a alíquota do imposto de renda de pessoa física se eu não corrigir as outras distorções. Se eu não reduzir a contribuição sobre folha e se eu não corrigir a distorção que faz com que sócios de empresas paguem muito menos imposto do que um empregado formal. Então, tem que mexer no todo para depois você poder calibrar via alíquota a composição entre tributação da renda e tributação do consumo. Agora, a PEC 110, assim como a PEC 45 antes, ela propõe uma alíquota uniforme para bens e serviços. E apenas a adoção de uma alíquota uniforme para bens e serviços já tem um efeito positivo do ponto de vista distributivo. Porque o que acontece hoje não é só que pobre paga mais imposto porque ele consome uma parcela maior da renda do que o rico. O que acontece hoje é que mesmo com proporção do consumo, pobre paga mais imposto do que rico, mesmo tendo a desoneração da cesta básica. Por quê? Porque pobre consome mercadoria e rico consome serviço. E no Brasil, serviço é menos tributado que mercadoria. E, portanto, na hora que se adota uma tributação uniforme entre mercadoria e serviço, você está corrigindo uma distorção distributiva, porque o rico que paga menos imposto hoje vai passar a pagar mais e o pobre vai passar a pagar menos. Então, existem dois processos aí. Um deles corrigir distorções dentro da tributação do consumo, fazendo com que, pelo menos, você equipare a tributação do pobre e do rico. E a proposta da PEC 110 prevê, além disso, a possibilidade de transferir, devolver para as pessoas pobres, para as famílias pobres, um imposto incidente no seu consumo. Então, na verdade, ele seria duplamente beneficiado, porque a equiparação da alíquota favoreceria os pobres e o pobre ainda receberia de volta uma parte do imposto incidente no seu consumo, que para os 10% mais pobres provavelmente vai ser maior até do que a desoneração completa da cesta básica. E depois, quando você corrigir as distorções na tributação do consumo, simplificar o sistema, corrigir as distorções na tributação da renda, simplificar o sistema e permitir que todo mundo pague, quem tem renda igual, pague o mesmo imposto igualmente. A partir desse momento, você pode discutir, sim, mudanças nas alíquotas para aumentar a tributação na renda e reduzir a tributação do consumo. Não sei se foi muito complicado ou se eu consegui responder a sua pergunta. Não é um tema fácil, não. É um tema que tem muitas dimensões para a gente poder entender. O risco da gente não entender essas dimensões é fazer besteira. É achar que está fazendo uma coisa certa e, na verdade, está ampliando distorções que já existem hoje. Pois é, estamos falando sobre reforma tributária com o Bernard Api, economista, o Luiz Arthur Nogueira, nosso comentarista de economia, também participando. Doutor Bernard, claro que a gente tem muito mais para falar sobre reforma tributária, mas eu queria pegar um gancho com o senhor aqui em relação aos combustíveis. Essa discussão interminável de como se reduz o preço dos combustíveis, porque há a ligação com o mercado internacional, o cenário internacional, tem muita gente pagando quase até R$8 do litro do combustível, no caso da gasolina. A reforma tributária que o senhor propõe prevê o que para os combustíveis e essa discussão do Congresso Nacional vai parar onde, hein, doutor?
Tá, bom, a reforma tributária PEC 110, que está sendo discutida agora no Senado, ela propõe um regime que a gente chama de regime diferenciado de tributação para combustíveis. A ideia, embora isso não esteja detalhado na PEC, ela abre a possibilidade de que para esse imposto sobre bens e serviços, os combustíveis sejam tributados com uma alíquota uniforme por litro, nacionalmente uniforme, que seria revisto com uma periodicidade longa, vamos dizer anual. Uma vez por ano você revê qual é essa alíquota que incide com valor fixo no Brasil inteiro, o mesmo valor no Brasil inteiro, sobre o litro de combustível. O que, na verdade, faria com que a tributação fosse menos sensível a variações de preços de combustíveis. Quando o preço subiria, a tributação não subiria de imediato. Quando o preço caísse, a tributação não cairia de imediato e daria mais estabilidade para o preço do combustível, que eu acho que é uma mudança correta. Mas é uma mudança que, do meu ponto de vista, só é possível de fazer com essa transição longa que existe na reforma tributária. Porque hoje, o que acontece no Brasil, qual é o modelo de tributação de combustíveis? A gente tem 3 tributos que incidem sobre combustíveis. Um deles é o PIS/COFINS, que já incide com esse modelo de um valor fixo por litro no Brasil inteiro. Nós temos a CID Combustíveis, que não arrecada praticamente nada, hoje só incide com uma alíquota bem baixinha, também é um valor fixo por litro para a gasolina. E nós temos o ICMS. E o ICMS, ele é uma proporção do preço final, sendo que cada estado define sua alíquota e esse imposto ele é cobrado sobre uma estimativa do preço médio ponderado de venda ao consumidor final em cada estádio, que a gente chama de PMPF. E o que acontece é que, em função de diferenças nesse preço médio ponderado e em função de diferenças na alíquota, a tributação por litro de combustível entre os estados brasileiros é extremamente desigual. Tem estados que cobram um valor bem mais baixo e outros um valor muito mais alto. E você tentar mudar isso no curto prazo, provavelmente não vai dar certo, porque ou você faz uma redução da tributação e aí tem um custo monumental para os estados. Os estados, no ano passado, arrecadaram mais de 100 bilhões de reais de tributação de combustíveis, está certo? Isso é cerca de 20% de toda a arrecadação de ICMS no Brasil, que é uma coisa que pesa muito nas contas estaduais e não dá para se ficar reduzindo de uma hora para outra, isso tem um custo muito alto. Ou então você vai fazer pela média e aí o efeito sobre o preço vai ser indesejado, porque vai cair em alguns estados, mas vai subir em outros. E aí realmente não faz muito sentido. Com a reforma tributária, essa transição nas finanças estaduais acaba sendo feita ao longo desses 40 anos de transição que eu falei. Então você consegue adotar um sistema mais racional de tributação, mas faz isso de uma forma em que o efeito sobre a arrecadação dos estados é diluído num prazo extremamente longo e não tem esse efeito traumático que a gente tem no curto prazo. Então, eu acho que essa discussão de mudança na tributação de combustíveis tem que ser uma discussão que tem que ser feita de forma estrutural e não no calor do momento como a gente está fazendo agora, porque o efeito fiscal disso pode ser muito grande, principalmente nos estados. O que os estados fizeram, isso sim, é que eles congelaram o valor de ICMS por litro de combustível, de gasolina e óleo diesel, desde novembro do ano passado. Então, como eu falei, o valor é muito diferenciado entre estados, mas ele está congelado desde novembro do ano passado. Ou seja, todo aumento de preço de combustível que ocorreu desde novembro do ano passado não tem o ICMS não tem nada a ver com isso, é simplesmente mudança de preço da Petrobras. Bom, o que o Congresso está discutindo hoje são vários dispositivos. Um deles é uma mudança na tributação de ICMS sobre combustíveis, que, como eu falei, eu acho que não é adequado fazer de uma forma muito precipitada, porque o efeito sobre as contas estaduais é muito forte e isso pode gerar desequilíbrios fiscais relevantes. Tem uma discussão sobre criar um fundo de estabilização para o preço do combustível, mas esse fundo de estabilização precisa ter receita, você precisa tirar a receita de outro lugar para poder dizer que vai entrar nesse fundo de estabilização. E eu não sei o que vai sair do Congresso, honestamente não sei, eu acho que eles querem dar uma resposta, mas eu não vejo nenhuma solução muito boa vindo por aí. O que a gente tem que entender é que se você
ou via tributação, ou via alguma subvenção, colocar dinheiro público para reduzir preço de combustível, você está agravando as contas fiscais do país, que já não estão muito boas. A hora que você agrava as contas fiscais do país, isso tende a ter um efeito de desvalorizar o dólar, aumentar juros de longo prazo. Então, o efeito final para a sociedade de uma medida voltada para desonerar combustíveis ou reduzir o custo dos combustíveis pode acabar sendo negativo e não positivo. Ganha o consumidor de combustível, mas perde todo o resto da sociedade, porque a inflação, no geral, vai ser mais alta, porque o câmbio desvalorizou, ou porque a economia vai crescer menos, porque o juro de longo prazo subiu e o investimento caiu. Então, é preciso tomar muito cuidado com essas medidas. E eu lembro que estruturalmente não faz sentido desonerar combustível, tá? Ao contrário, o mundo todo está discutindo você migrar de combustível fóssil para formas mais limpas de energia, que tenham menos emissão de carbono. E o resto do mundo está discutindo ao contrário, criar tributos sobre combustíveis fósseis para poder estimular essa migração por uma economia de baixo carbono. Por exemplo, estimular a migração de carro a gasolina para carro elétrico. Que, aliás, o Brasil está muito atrasado nesse processo de migração para o uso de carros elétricos. Outros países estão muito mais avançados do que o Brasil. Obviamente, nesse momento em que o preço do combustível está extremamente alto, não é o momento de discutir tributar ainda mais combustível. Mas talvez não seja o caso de discutir tributar menos. É o momento de a gente aproveitar para começar a fazer essa migração para outras formas de uso de energia, como eu falei, carro elétrico ou outras formas de uso de energia que sejam menos ruins para o meio ambiente. Bom, a gente vai entrando na reta final aqui da nossa conversa. Luiz Arthur Nogueira faz mais uma pergunta para o economista Benar Api. Luiz. Doutor Api, um tema polêmico também é sempre a questão do Simples Nacional, né? Quem defende o Simples Nacional fala que ele simplifica a vida do pequeno empresário, né? E formaliza essa pessoa que provavelmente estaria na informalidade. Quem critica diz que tem muito jeito de burlar o fisco. Na verdade, em muitos casos, é um trabalhador que deveria ter um contrato formal com uma empresa, uma carteira registrada, abre uma empresa, chamada pejotização, só para pagar menos impostos. E aí, vira e mexe, se discute se o Simples, afinal de contas, é bom ou ruim para a economia. Queria ouvir a sua opinião sobre o Simples Nacional e se essa reforma tributária mexe nessa questão ou não, se o Simples vai continuar existindo do jeito que ele existe hoje. Tá, vou começar pelo final. A reforma PEC 110 mantém o Simples Nacional. Hoje ele não mexe com o Simples Nacional. O que ela faz é abrir a possibilidade de que a empresa que está no Simples possa optar por recolher o imposto sobre bens e serviços pelo regime normal de tributação, pelo sistema de débito e crédito. Por que isso? Porque para uma empresa do Simples que está no meio da cadeia, que produz um produto que vai ser utilizado por insumo por uma outra empresa, que é contribuinte do IBS, é melhor para ela ser contribuinte, porque ela paga um imposto mais alto, mas dá crédito, e esse imposto é integralmente recuperado na etapa seguinte, e ele recupera o crédito em todos os insumos que ele utilizou, o que não acontece hoje com o modelo do Simples. Então, a proposta de reforma tributária mantém o Simples como ele está hoje. Agora, eu acho que o Simples precisa ser modificado. Mas a forma de modificar o Simples, o problema do Simples não é que você queira simplificar a vida do pequeno empresário. Eu acho que tem que simplificar mesmo, e acho até que dentro de certos limites você até tem que reduzir um pouco o custo tributário do pequeno empresário. O problema não é esse, o problema é que o Simples, como ele é hoje, que é a tributação tanto do lucro, como da folha de salários, como o ICMS, o PIS/COFINS, são recolhidos como porcentagem do faturamento, quando no regime normal eles seriam tributados como porcentagem do que a gente chama de valor adicionado, que é a diferença entre a receita da empresa e o que ela gasta adquirindo insumos ou mercadorias para revenda, no caso de um comércio. E esse valor adicionado nada mais é do que a remuneração dos empregados e o lucro do dono da empresa. Então, quando eu tributo o lucro, tributo folha de salários e tributo o valor adicionado, que é o modelo normal do ICMS, você está tributando o valor adicionado e não o faturamento. Então, o que acontece quando eu tenho um sistema que tributa o faturamento e não o valor adicionado, que é o Simples hoje? Eu favoreço empresas que têm alta margem. Então, por exemplo, uma empresa comercial que tem uma margem de 50%, ela é muito beneficiada pelo Simples. Uma empresa comercial que tem uma margem de 25%, ela é pouco beneficiada pelo Simples. Inclusive, a partir de certo nível de faturamento, o regime normal de tributação, que a gente chama de lucro real, é melhor do que o Simples para essa empresa. Então, o Simples não está beneficiando todas as pequenas empresas, ela está beneficiando as pequenas empresas com alta margem.
Da mesma forma, a gente tem muito esse processo de pejotização, via simples ou via lucro presumido, em que prestadores de serviço, por exemplo, profissionais liberais, em vez de atuar como autônomos ou em vez de atuar como um empregado de uma empresa, ele atua como sócio de uma empresa do lucro presumido ou do simples só para pagar menos imposto. Isso é uma distorção. Se a pessoa tem uma renda de R$20 mil por mês, R$30 mil por mês, ele tem que pagar o mesmo imposto, seja ele um autônomo, seja ele um empregado de uma empresa, seja ele um sócio de uma empresa. Esse tipo de distorção a gente tem que corrigir. Agora, a melhor forma de fazer essa correção é simplificando o sistema tributário brasileiro como um todo. E eu acho que é isso que a gente tem que discutir. Então, a reforma, do jeito que está hoje, não muda os regimes simplificados, ela mantém o simples. O lucro presumido muda sim. Hoje, no lucro presumido, você paga PIS/COFINS pelo que a gente chama de regime cumulativo, né? 3,65% da receita, vai passar para tributar pelo regime normal, que vale para todo mundo. Mas eu acho que essa discussão tem que ser feita com muita calma, e inclusive o resultado final, Luiz, isso é uma coisa importante. Provavelmente vai ser que o empresário muito pequeno, por exemplo, aquele que tem faturamento de R$5 mil, R$6 mil por mês, vai pagar menos imposto até do que paga hoje, se a gente fizer uma mudança bem feita. Agora, aquele empresário que está no Simples, fatura R$300 mil por mês e tem uma renda pessoal de R$50 mil, que é muito pouco tributada, talvez pague mais. E eu acho isso correto. Porque se a pessoa tem uma renda pessoal de R$50 mil, ele tem que pagar imposto, como qualquer pessoa que ganha R$50 mil por mês. Então, eu acho que o que a gente tem que fazer é corrigir distorções, mas isso tem que ser feito com muito cuidado, não é uma discussão para ser feita de forma precipitada. Doutor Bernardo Api, mais uma vez, muito obrigado pela atenção, pela gentileza. A gente precisava de mais uns 10 programas como esse aqui para falar sobre reforma tributária, esse manicômio tributário que é o Brasil, como o próprio ministro da Economia diz. Muito obrigado mais uma vez. Até a próxima. Um abraço. Bom, muito obrigado, Tiago. Muito obrigado também, Luiz Arthur, pela discussão de alto nível que nós tivemos aqui. E é um prazer estar aqui conversando com essa audiência da Jovem Pan. Luiz Arthur Nogueira, nos vemos sempre aqui na programação da Jovem Pan. Valeu. Obrigado, Tiago. Obrigado, doutor Api. Um abraço a toda a audiência da PAN. Bom, falamos sobre reforma tributária, uma discussão muito importante para o Brasil, que está em âmbito do Congresso Nacional, com o economista Bernardo Api, que participou de mais uma edição do Diálogo Jovem Pan. Você ouvinte, a você espectador que nos acompanha, muito obrigado pela sua audiência e continue conosco. Um abraço.